Ronald James Simons nasceu em 15 de julho de 1940 em Chicago. Seu pai, William Simons, morreu após sofrer um derrame em 31 de janeiro de 1943. Sua mãe, Loretta, se casou novamente com um engenheiro civil do exército chamado William Griffin. Em 1946, a família mudou-se para Little Rock, Arkansas. Na adolescência, Ronald decidiu seguir os passos de seu padrasto e ingressou na Marinha dos Estados Unidos aos 17 anos, deixando a escola. Ele iniciou sua carreira militar em 15 de setembro de 1957 na base naval de Bremerton, Washington, onde conheceu uma garota. Ronald se casou com Berserby Rebecca Oliver Belry, apelidada de Beck, em 9 de julho de 1960 no Novo México. O casal teve 7 filhos. Em 1963, Ronald deixou a Marinha e ingressou na Força Aérea Norte-Americana. Em 1979, ele se aposentou como sargento após 22 anos de serviço militar e recebeu diversas condecorações. A família mudou-se para a região de Claudio Craft, Novo México, onde Ronald era conhecido, mas não por motivos positivos. Ele apresentava comportamentos estranhos, especialmente com sua família, e era temido pela comunidade local. Ronald tinha um comportamento rigoroso e era temido na cidade de Claudio Craft, Novo México. Um amigo de uma de suas filhas mais velhas lembra de ver Ronald com uma cerveja na mão e de um quarto pequeno, escuro e assustador em sua casa. Em 1981, Ronald começou a ser investigado por abuso ao ser acusado por sua filha Sheila de 17 anos, grávida, de ser o pai do bebê. Com medo de ser preso, ele decidiu fugir com toda a sua família para Ward, no condado de Locke. A família de Ronald mudou-se para uma área rural remota perto da cidade de Bromfield Row número 250. A propriedade foi conhecida como Mockingbird Hill e era densamente florestal. A casa era construída a partir de 2 trailers antigos unidos, cercada por uma cerca improvisada de até 3 metros de altura. A entrada da garagem tinha sinais proibitivos grandes. A localização era tão remota que, quando chovia fortemente, era difícil entrar ou sair devido à estrada esburacada. No quintal, Ronald obrigava seus filhos a cortar a grama e havia lixos acumulados e carros abandonados espalhados pela propriedade. Eles não tinham encanamento nem telefone e usavam 2 pequenas casinhas ao lado para suas necessidades básicas. Ronald trabalhava em vários empregos mal remunerados na cidade vizinha de Russellville, mas foi demitido devido a relatos de assédio. Ele era um general com seus filhos, com muitas regras e expectativas para seguir. Os filhos mais velhos já tinham deixado o lar, mas os 5 mais jovens ainda moravam com eles. Ronald os levava todos os dias para a escola e buscava eles, e eles tinham que fazer várias tarefas em casa. O Ronald exigia muito dos filhos que ainda moravam com ele, impondo regras rigorosas. Todos os dias ele os levava à escola de carro e eles não podiam ir sozinhos. Quando voltavam da escola, as crianças precisavam realizar várias tarefas domésticas, como carregar lenha ou pedras, por exemplo. Não eram autorizados a participar de atividades extracurriculares ou receber amigos em casa. Uma das filhas, Loretta, de 17 anos, conta que todas as vezes que visitou a casa de uma amiga, o Ronald ficava calado e bebendo cerveja. Quando ele estava presente, as crianças andavam nas pontas dos pés e ficavam incomodamente silenciosas, enquanto que quando ele não estava, elas agiam de forma normal como outras crianças e adolescentes. Os funcionários da escola relataram que os filhos do Ronald sempre se comportavam de forma diferente quando o Ronald estava presente. A família do Ronald consistia em ele, sua esposa Rebecca e seus filhos. Todos os dias, eles tinham que realizar tarefas como carregar pedras e lenha, limpar a estrada até a garagem, entre outras. Rebecca, a mãe, fazia tudo para mantê-los calados perto de Ronald. A escola relatou que os filhos sempre iam à escola prontos, limpos e arrumados. Alguns parentes e vizinhos disseram que nunca viram Ronald bater nos filhos,
exceto quando ele tentava bater em Rebeca, mas os filhos o impediam. Rebeca tinha hematomas no rosto e nos braços, mas tentou sair algumas vezes. Ela enviou uma carta para o seu filho William dizendo que não queria viver com Ronald para sempre, mas estava tentando descobrir como conseguir um emprego para sair de casa. Ela sabia que seria mais fácil se fosse só ela, mas tinha que pensar nos filhos também. A Rebeca escreveu uma carta para seu filho William, dizendo que ela não quer passar o resto da vida com o marido abusivo, Ronald. Ela estava tentando descobrir como conseguir um emprego para ter mais independência financeira. Ela também desejava que a filha mais nova, Loretta, pudesse morar com William quando completasse 18 anos para estudar e trabalhar. A Rebeca sentia-se prisioneira de Ronald e esperava ter liberdade de visitar seus filhos, usar o telefone, ir à igreja e fazer compras sem restrições. Além disso, a filha mais velha, Loretta, também odiaria continuar vivendo da forma como estavam. Em uma carta para uma amiga, Loretta expressou que preferiria morrer a continuar vivendo naquele ambiente de abuso. As cartas escritas por Rebeca revelam que ela desejava encontrar um emprego para conseguir sair do local onde moravam e levar os filhos com ela. No entanto, Ronald descobriu e decidiu colocar um ponto final na situação, comprando uma pistola calibre 22. Naquele dia, ele espancou Rebeca e Jean, matou Bárbara e os enrolou em sacos plásticos antes de jogá-los em um poço cavado por seus filhos. Ronald decidiu criar um terceiro poço na casa e já tinha feito isso alguns meses antes, então ele já tinha cavado um poço na propriedade. No dia 22 de dezembro de 1987, ele matou sua esposa Rebeca, o filho Jean e a neta Bárbara. Quando os filhos mais novos chegaram em casa para as férias de Natal, Ronald os matou individualmente, colocando seus corpos no poço. 4 dias depois, ele convidou o resto da família para sua casa para um jantar após o Natal. O primeiro a chegar foi seu filho William Simon II, sua esposa Renata e seu filho recém-nascido. Todos foram mortos a tiros. O bebê foi estrangulado e colocado no porta-malas de um carro abandonado atrás da casa de Ronald. Depois disso, Ronald recebeu a visita de sua filha Sheila, de 24 anos, e seu marido, além da irmã McNaughey, com seus filhos. Eles foram recebidos com tiros e seus corpos foram colocados na mesa da sala de jantar. Sylvia, de 7 anos, filha de Sheila e neta de Ronald, foi estrangulada e o bebê Michael foi deixado no porta-malas de outro carro abandonado. Todos os corpos foram cobertos com casacos, exceto de Sheila, que foi coberto com uma toalha de mesa de qualidade. Ronald jogou querosene sobre os corpos de seus netos nos carros, acreditando que isso evitaria o cheiro de decomposição e afastaria animais e pessoas. Depois, ele foi até uma loja e pegou os presentes de Natal que haviam sido encomendados, mas não chegaram antes do Natal. Em seguida, ele visitou um clube privado em algum lugar. Quando retornou para casa, ele bebeu cerveja e assistiu TV, sem se preocupar com os corpos em sua casa. No dia seguinte, ele pegou o carro de seu filho Ronald Jr., um Toyota Corolla, e passou o dia bebendo e assistindo TV. Após compra de uma arma, Ronald dirigiu até o escritório de advocacia Ellen Bones Love, onde entrou e atirou na recepcionista Ketchup, que morreu no local. Ele a culpava pelos seus problemas, apesar de ter sido recusado pelo seu interesse amoroso. A polícia foi chamada às 10h17, mas ele já tinha fugido. Em seguida, ele dirigiu até a Taylor Oil Company e atirou no proprietário Russell Taylor e no funcionário Jimmy Sheffin, matando ambos. Ele também atirou em outro funcionário, mas errou o tiro. A polícia recebeu uma segunda ligação sobre Ronald 10 minutos depois da primeira. Finalmente, ele foi para um terceiro local, o singular. Ronald atirou em 2 pessoas na Sinclair Mini, mas eles sobreviveram. Ele então foi para o Vaudeline Motor Flea, onde tinha sido acusado de conduta sexual imprópria. Lá, ele matou a supervisora Joyce Booth e sequestrou Vicky Jackson como refém. Ele mandou Vicky ligar para a polícia e dizer o que ele tinha feito. Quando a polícia chegou ao local,
ele se rendeu sem resistência e entregou suas armas. Enquanto esperava pela polícia, ele falou sobre sua família de forma estranha, o que levou a polícia a investigar sua propriedade. Lá, eles descobriram corpos enterrados em uma cova rasa a cerca de 40 metros de distância. Em trailers abandonados, 7 corpos foram encontrados. Estavam cobertos com papelão e as cabeças viradas na mesma direção. Nos porta-malas de carros, foram encontrados corpos de 2 bebês, enrolados em sacos de lixo verde fechados com fita adesiva. Na casa, 5 corpos foram encontrados, 4 deles com casacos descobrindo. O xerife contou que havia marcas de mãos ensanguentadas nas paredes, o que sugere que um dos filhos de Ronald lutou por sua vida. A propriedade estava cheia de lixo acumulado, incluindo bicicletas infantis e um pequeno galinheiro. A cena do crime, tanto dentro quanto fora da propriedade, foi descrita como horrível. Após sua prisão, Ronald foi encaminhado para avaliação psiquiátrica no hospital, onde foi determinado que ele era capaz e competente para ser julgado. 2 pistolas e um pé de cabra foram encontrados na propriedade. Ronald permaneceu em silêncio durante todo o processo. Os policiais encontraram 2 pistolas, 2 martelos e várias cordas pequenas na propriedade do Ronald, que acreditavam ter sido usadas para cometer os crimes. 2 defensores públicos foram designados para lidar com o caso de Ronald. Em menos de 6 horas, um júri foi escolhido para o primeiro julgamento. Em 1º de janeiro de 1988, o funeral de 9 vítimas foi realizado com a presença de 300 pessoas. Em 12 de maio, Ronald foi condenado à morte por injeção letal e 147 anos de prisão. Ele recusou todos os recursos e solicitou a execução rápida da sentença. Em uma audiência posterior, a competência de Ronald para renunciar ao direito foi questionada. Em 10 de fevereiro de 1989, Ronald foi julgado culpado por 14 acusações de homicídio capital. Ele renunciou ao direito de apelar e sua execução por injeção letal estava marcada para 16 de março. No entanto, o promotor, John Boehner, tentou argumentar sobre a motivação de Ronald para cometer os crimes, após encontrar uma nota sem data em um cofre de banco que indicava uma relação de amor e ódio com sua filha, Sheila, com quem ele teria abusado. A carta foi admitida como evidência e Ronald foi considerado competente para renunciar a seus direitos de apelar. No dia 1º de março, ele foi levado para fora do tribunal pelos policiais após tentar roubar um policial. Em fevereiro de 1989, Ronald foi considerado culpado de 14 acusações de homicídio e sua execução foi marcada para março desse ano. No entanto, uma ação movida pelo reverendo Jonas White impediu a execução, argumentando que a renúncia de Ronald aos seus direitos de apelação prejudicaria outros presos no corredor da morte. Embora a ação tenha sido rejeitada, a execução de Ronald foi adiada até maio de 1990. Quando o governador Bill Clinton assinou um novo mandado de execução. Ronald foi mantido sozinho em uma cela sob ameaça de morte, recusou todas as visitas e nunca explicou o motivo dos crimes. Ele morreu por injeção letal em 25 de junho de 1990. O caso de Ronald é considerado o pior assassinato em massa da história do Arkansas e o pior crime envolvendo uma família na história dos Estados Unidos. Nenhum membro da família de Ronald reivindicou seu corpo, e ele foi enterrado no cemitério Lincoln Memorial Park como um indigente. Alguns livros foram escritos sobre o caso, mas Ronald nunca explicou o motivo pelo qual cometeu os crimes. Até hoje, as motivações por trás de suas ações permanecem um mistério. E aí galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.